Olá, meu nome é Nathalie, este é o Field Drops e esse vídeo vai ser sobre lógica clássica. Nesse vídeo sobre lógica clássica, vamos falar um pouquinho sobre os 3 princípios da lógica, a teoria do silogismo e a diferença entre a lógica formal e a lógica material. A palavra lógica vem do grego, logos, e significa palavra, oração, pensamento, ou é traduzida também como razão. A lógica tem início com Aristóteles. A lógica clássica é chamada por isso também de lógica aristotélica. O primeiro do texto que trata sobre o assunto chama órgano, do grego, que significa instrumento ou ferramenta. Daí Aristóteles ser chamado de o pai da lógica. A lógica clássica ela está preocupada com a estrutura do discurso, com a estrutura e a forma do raciocínio ou do argumento. Ela não avalia conteúdo. A verdade faz parte da avaliação do conteúdo, por isso ela não é objeto da lógica. O objeto da lógica é a validade. E aí eu remeto vocês para verem um vídeo sobre verdade. Para fazer isso, para fazer essa avaliação do argumento, a lógica tem 3 princípios básicos. O princípio da identidade, o princípio da não contradição e o princípio do terceiro excluído. Esses princípios estão bem explicados no vídeo Aristóteles Lógica. Remeto vocês a esse vídeo. Além dos 3 princípios da lógica, tem também a teoria do silogismo, que está descrita no órgano. No livro Analíticos Anteriores, passo 24 a 10. Aristóteles escreve o seguinte: nossa primeira tarefa consiste em indicar o objeto de estudo de nossa investigação e a que ciência ele pertence, que concerne a demonstração e que pertence a uma ciência demonstrativa. Em seguida, teremos que definir o significado de premissa, termo e silogismo. E aí Aristóteles segue definindo premissa, termo e silogismo. Premissa ou proposição é uma oração que afirma ou nega alguma coisa de algum sujeito. O termo é aquilo em que a premissa se resolve, tanto o predicado como o sujeito. O termo é o cerne da premissa, é o substantivo. Em si mesmo, ele não é nem verdadeiro nem falso. Por exemplo, se eu falar cadeira e amarelo, são termos que não são nem verdadeiros nem falsos. Agora, quando colocados numa oração e unidos por um verbo, por exemplo, o verbo ser, aí sim, ele passa a ser uma premissa e pode ser avaliado. Por exemplo, a cadeira é amarela. O silogismo é uma locução em que, uma vez sendo feitas certas suposições, alguma coisa distinta delas se segue necessariamente. Devido à mera presença das suposições, é possível alcançar uma conclusão. Ela resulta dessas suposições iniciais. Então, segundo Aristóteles, a relação entre premissa e a conclusão é uma relação necessária. Agora, há 2 tipos de silogismo. O primeiro é o silogismo perfeito, definido por Aristóteles como o que nada requer além do que nele está compreendido, para evidenciar a necessária conclusão. Então, um exemplo é: todos os homens são mortais, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Quer dizer, eu não preciso de nenhuma outra informação além daquela que tem na premissa, nas 2 premissas, na premissa maior e na premissa menor, para chegar à conclusão. A conclusão deriva das premissas e não há nenhuma outra informação necessária. Tudo o que é preciso para concluir o silogismo está presente nas premissas. O segundo é o silogismo imperfeito. E aí Aristóteles define aquele que requer uma ou mais proposições, as quais, ainda que resultem necessariamente dos termos formulados, não estão compreendidas nas premissas. O que isso quer dizer? Falta informação. Nas premissas do silogismo não tem toda a informação necessária para eu chegar na conclusão. O silogismo imperfeito também pode acontecer quando os termos estão fora do lugar.
Um exemplo seria: todo homem é racional. Nenhum macaco é racional. Nenhum macaco é homem. Veja, todas as sentenças são verdadeiras, tanto as premissas como a conclusão. Mas a ordem dos termos está errada, e por isso esse silogismo é um silogismo imperfeito. E aí eu remeto vocês a verem um vídeo sobre metodologia filosófica, em que eu explico melhor essa questão do silogismo. Para que um silogismo seja válido, algumas regras precisam ser observadas. Primeiro, todo silogismo contém termo maior, termo médio e termo menor. Segundo, ambas as premissas não podem ser negativas, apenas uma. Terceiro, de duas premissas particulares não se conclui nada. Quarto, de premissas afirmativas não se pode extrair uma conclusão negativa. Ao menos em uma das premissas, o termo médio deve ser universal. Sexto, o termo médio não pode aparecer na conclusão. Ele é o termo que vai conectar as duas premissas, mas ele não aparece na conclusão, ele é eliminado na conclusão. Sétimo, a conclusão não pode ter termos mais extensos que as premissas. E oitavo, a conclusão é sempre posterior à premissa mais fraca. Então, Aristóteles distingue ainda dois tipos de discurso: o discurso dialético e o discurso demonstrativo. O discurso dialético parte apenas do provável e chega numa conclusão provável. O discurso demonstrativo parte do verdadeiro e conclui algo verdadeiro. Um exemplo de discurso dialético é: todos os cisnes são brancos. Signos é um cisne. Logo, signos é branco. O que acontece? A premissa maior não é uma afirmação de caráter universal. Ela é apenas uma afirmação de caráter geral. Ela está circunscrita no tempo e no espaço. Quando eu falo todos, nesta premissa maior, ela significa todos os cisnes pesquisados num determinado lugar durante um determinado tempo. Então, ela é uma afirmação de caráter genérico, uma generalidade. Provavelmente, todos os cisnes são brancos. Então, signos provavelmente será um cisne branco. Mas não há nenhum impedimento para que signos seja um cisne preto. Então, a relação entre as premissas e a conclusão não é uma relação de necessidade, mas somente de probabilidade. Agora, apesar do valor cognitivo das premissas e das conclusões ser diferente no discurso dialético e no discurso demonstrativo, formalmente a estrutura ela é idêntica. E é por isso que a gente tem que prestar muita atenção. Ainda há uma distinção. A lógica formal vai estudar a estrutura dos raciocínios, a relação entre as premissas e a conclusão. Vai transformar algumas orações em notações simbólicas, de modo que essa transformação, essa tradução num símbolo, garante a precisão de todos os termos. Ao lado da lógica formal, há uma lógica não formal, a lógica informal, que estuda aqueles aspectos do discurso que não dependem da estrutura do argumento. E um dos principais ramos da lógica não formal é o estudo das falácias. Eu remeto vocês ao vídeo sobre falácias, um tema bastante interessante. Uma das maiores contribuições da lógica foi dada por Frege. A partir da sua conceitografia, é possível introduzir variáveis e quantificadores, tanto o quantificador universal como o quantificador existencial. Por exemplo, todos os humanos são mortais. Passa a ser escrito da seguinte maneira: para todo x, se x é humano, então x é mortal. E agora o quantificador existencial. Algumas mulheres são mães. Passa a ser escrito: existe algum x tal que x é mulher e x é mãe. Há ainda outros tipos de lógica.
a lógica modal, a lógica epistêmica, a lógica deôntica, a lógica temporal e até lógicas anticlássicas, como a lógica paraconsistente, a lógica paracompleta e lógica difusa. A lógica é um tema bastante amplo e nós vamos dar apenas esse breve resumo da lógica clássica. Se você gosta de filosofia, convido a se inscrever no canal e ativar as notificações.